Vamos ler a biografia de Silacharya Maharaj, aqui que está no site internacional. Voltou a conexão, consegui voltar aqui a conexão da live. O pessoal estava triste que tinha caído, mas agora voltou. Então, primeiro vamos falar do Pranamantra de Silacharya Maharaj, que foi composto por Srila Govinda Maharaj, né? Então, nós cantamos todos os dias, de manhã e à noite, esse Pranamantra no Vandana, né? Puja Shri Guru Varga Vandita, Mahabhava Vanditaya Sada, Purva Parya Parampara, Prachalida Prachalida, Bhakti Nirmala Nirjarasya, Nibritan Sanrakakan. Nossa, eu me confundi todo agora. Todo dia eu falo isso. Vamos começar de novo. Puja Shri Guru Varga Vandita, Mahabhava Vanditaya Sada, Purva Parya Parampara, Prachalite Praja Pramurtakite, Bhakti Nirmala Nirjarasya, Nibritan Sarakakan Sadaram, Vandeshri Gurudevanata, Silacharya Varanijan. O que quer dizer esse Pranamantra? E é assim, ó, em português. Eu inclino a minha cabeça eternamente, dando minha reverência. Só um minutinho aqui. Ao meu Gurudeva, o melhor de todos os acharyas, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Ele é o guardião sempre vigilante e robusto da corrente pura da devoção, cuja forma mais elevada flui do nosso mais adorável Shri Rupanuga Guru Varga, em sua dedicação exclusiva a Mahabhava Shrimati Radharani. E aí tem o outro aqui, o outro Pranamantra, que a gente não canta todo dia no Vandana, né? Mas não sei se você sabe eu de cor esse? Antigamente a gente cantava Prerakan Praschatya Shishanam Bhakti Vatimani Bhakti Nirmala Acharya Swaminam Pranamami Aham. O que quer dizer esse? Eu ofereço as minhas respeitosas reverências a Swami Bhakti Nirmala Acharya, que está inspirando energicamente todos os discípulos orientais e ocidentais no caminho da devoção pura. Na verdade, o que quer dizer o nome Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, que Gurudeva deu para ele? A coisa está na tua frente, né, Vraja? Mas tudo bem. Então, o que quer dizer o nome dele? Bhakti Nirmal. Bhakti é devoção, Nirmal é pura. Então, Gurudeva deu o nome para ele de Acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, é aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Esse é o nome que Srila Govinda Maharaj deu para ele, né? E Sripata Tapasi Maharaj, ele falou na época, quando Srila Govinda Maharaj deu o nome de sannyasi para ele, de Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, ele falou, eu já sabia que ele ia ser o sucessor, porque nenhum guru dá o nome de Srila Bhakti Nirmal Acharya para um discípulo que não vai ser sucessor. Ele falou, né? Se isso foi Sripata Tapasi Maharaj que falou. Então nós vamos ler aqui, eu acho interessante ler, não a biografia toda, só se a Vraja quiser ler, você lê mais rápido, Vraja, eu leio muito devagar. Você quer pegar aqui? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui e não vou conseguir ler. É só rodando aqui no celular. Pra onde? Assim? Ele pega bem a... Onde que eu leio? Ele, na verdade, ele está traduzido pelo Google, então alguma palavra assim você vai ter que dar uma acertada, né? Começa Ou lá em cima? Ou você acha melhor você ler e já traduzir simultâneo do inglês para o português? Não, acho que é melhor em inglês. Não, melhor em português. Eu inclino minha cabeça em eterna reverência ao meu Gurudeva. É essa parte, né? Não, é depois disso. Depois disso. Desculpa.
Tentar descrever as glórias ilimitadas de um Vaishnava é uma tarefa muito desafiadora, e porque a natureza do Guru está além do que podemos compreender com nossa inteligência material e além do que podemos perceber com os nossos sentidos materiais, torna a tarefa ainda mais difícil. Qualquer pessoa que deseje realmente conhecer sua divina graça é encorajada a vir diretamente à sua associação, seja por meio de sua presença física, correspondência pessoal, seu áudio, vídeo, palestras escritas ou devotos que lhes são próximos e queridos. Apresentado aqui é um discurso autobiográfico de sua divina graça Srila Bhakti-Nirmal Acharya Maharaj, o atual Acharya e Sevait de Sri Chaitanya Sarasvati Mat. Tínhamos uma grande família conjunta de cerca de 150 pessoas e cantávamos o santo nome, mas apenas em dias especiais. A família não seguia a tradição Gaudiya Vaishnava. Meu pai era um homem político, não gostava de religião. Minha mãe era de família religiosa, mas era religiosa sem concepção adequada. Lembro-me de quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, acordava todos os dias bem cedo, colocava um dote e ia ao nosso pequeno templo familiar para ler o Śrīmad Bhagavad Gita. Meu pai não gostou e castigou minha mãe por isso, mas eu ainda fui lá, escondido. Então, depois de alguns anos, fui estudar na faculdade, depois na universidade. Quando terminei a universidade e passei nos exames de pós-graduação, comecei a lecionar na faculdade. Fiquei na casa paterna, onde meu tio estava hospedado, por alguns dias. Então meu tio me arranjou um emprego em Calcutá. Ele era um comissário de imposto de renda em Calcutá, uma pessoa muito importante, e conheci deve ser reitor de faculdade, né? Foi assim que consegui o emprego de professor de meio período. Comecei a dar aulas de matemática e física. Meu tio materno gostava de me contar que o pai dele, que é meu avô, sempre quis que eu fosse advogado ou juiz, e ele me incentivou a começar a estudar direito. Então eu estudava à noite e dava aula de dia, tudo na mesma faculdade. Estudei assim por 3 anos e recebi o diploma de bacharel em direito, após o qual comecei a exercer advocacia com advogado sênior do Tribunal de Alipur e às vezes no Tribunal Superior de Calcutá, e também continuei lecionando na faculdade. Naquela época eu tinha cerca de 27 anos. Minha mãe sempre me castigou e pressionou para que eu me casasse. Todos os meus irmãos e primos se casaram, mas internamente eu já havia decidido que não queria me casar. Eu tinha visto quanto as pessoas da família sofrem e não queria fazer isso. Eu pensei, eu posso cuidar de mim mesmo, posso cozinhar minha própria comida, então por que eu iria querer ganhar dinheiro com tanto trabalho e gastá-lo como uma senhora? Para quê? Um dia eu vim do tribunal e vi que minha mãe não tinha cozinhado para mim. Ela disse, você não vai se casar? Quem vai cozinhar para você? Ela me castigou naquele dia. Novamente eu fugi de casa. Aluguei uma casa perto de Navaduip, em Shirirampur, distrito de Bardhaman. Fica a 5 minutos a pé da estação ferroviária de Navaduip. Fiz um grande centro naquela casa, o Challenger Coaching Center, e dava aulas particulares lá. Ensinei a meninos de 15 anos até a graduação, pós-graduação, matemática, física, química, gramática inglesa, gramática bengali, geografia e história. Fiz uma placa onde escrevi que poderia ensinar todas as matérias. Quando os alunos viram a placa, ficaram impressionados. Um professor pode ensinar todas as matérias, eu quero ir para lá. Às vezes, alguns universitários vinham e me perguntavam sobre o meu diploma. Eu disse a eles que tinha mestrado em matemática. Então, eles me desafiaram a explicar a gramática inglesa e eu expliquei a eles facilmente. Foi assim que comecei a dar aula lá. 15 dias após a abertura do centro, eu já ensinava 250 alunos.
Eu começava de manhã cedo, 5 horas, e ia até tarde da noite. Cobrava 50 rúpias por aluno e ganhava muito dinheiro naquela época. Por ter um certificado de direito, também exercia advocacia no tribunal de Krishna Nagar de tempos em tempos. Então, uma vez, não consegui dormir a noite inteira. Quando um pouco de sono estava chegando, alguém me chamou. Govinda Maharaj está sozinho. Cuide dele. Eu estava pensando e procurando. Quem é Govinda Maharaj? Quem é este? Eu não sabia. Era como um Akashvani, um som vindo do céu. Durante toda a noite esse som continuou vindo para mim. No dia seguinte foi um domingo. Era feriado e eu não dei aula naquele dia. Alguns alunos vieram até mim, mas eu mandei embora. Eu nunca escovei os dentes fora de casa, mas naquele dia peguei minha escova de dentes e saí como estava, vestindo um Punjabi. Caminhei de Shirirampur até a ponte Gauranga Setu e o tempo todo pensava, quem é esse Govinda Maharaj? Quem é esse? Que som foi esse que ouvi? Da ponte vi as cúpulas do templo e me perguntei, que templo é este? Quero ir vê-lo. E eu vim para o templo. O portão principal nem sempre estava aberto, como agora, porque naquela época todas as estradas eram estradas de terra. Não havia tijolos, nem nada disso. E quando um carro ou um trator passava, havia muita lama por toda parte. Então sentei-me ao lado daquele portão de chapa, de aço, onde agora é a livraria. Eu estava sentado e pensando. Uma hora depois, um brahmachari saiu. Ele me viu e me perguntou, quem é você? Eu disse a ele que morava perto e era de uma cidade perto de Calcutá. Ele me perguntou que trabalho eu fazia e eu disse a ele que era professor particular e advogado. Então ele saiu. Em seguida vi um velho brahmachari, o gerente do templo naquela época. Havia alguém pescando no Govinda Kunda e aquele velho brahmachari estava escondido para pegar o pescador. Ele pegou aquele menino e o castigou muito. Desculpando-se e prometendo não fazer isso de novo, o menino implorou que ele devolvesse o anzol. Então, às 3 horas, o primeiro brahmachari voltou. Mais tarde soube que ele tinha vindo de Rapaniadam. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de Rapania. Ele ficou surpreso ao me ver novamente. Você ainda está sentado aqui? Você já tomou praçada? O que é praçada? Comida, é a nossa comida. Ah, ninguém me disse que eu poderia conseguir comida. Eu nem sabia o que era praçada, estava com muita fome. Vim de manhã cedo, mas já era 3 horas e eu não tinha comido qualquer coisa. Ele me levou com ele. Naquela época, o local de praçada era onde agora é o depósito, e havia um prato com um pouco de praçada guardado para ele. Ele me deu um prato e colocou metade de sua praçada para mim. Eu disse a ele, Prabhu, é muito menos para você. Mas ele insistiu e eu comi. Depois disso, ele me mostrou o local e me contou sobre o templo. Não havia tantos prédios naquela época. Ele me mostrou o templo principal, o Samadhi Mandir de Srila Sridhar Maharaj e alguns outros prédios. Depois disso, ele me disse, você é um menino bom e educado. Por que não fica aqui no templo? Você não vai se casar? Então por que voltará para sua casa e ensinará a pessoas? Para que você vai ganhar dinheiro, né? Você pode ficar no templo. Ele perguntou ao administrador do templo se eu poderia ficar. O gerente não gostou. Ele é advogado, o que vai fazer aqui? Ah, ele vai fazer algum serviço. Finalmente ele concordou. Tudo bem, leve-o para Damodara Prabhu. É você, Prabhu? Damodara Maharaj estava encarregado da casa de hóspedes e me deu um quarto. Era o quarto número 11. Agora é o número 13.
e um colchão. Fiquei 3 ou 4 anos sem lençol nem travesseiro. Só tinha aquele colchão de coco no chão, mais nada, e não pedi nada. Também recebi um dote. Foi assim que entrei no templo. Depois que me juntei, em 3 ou 4 dias, um devoto me castigou. Por que você veio aqui? Não sei. Então por que você está aqui se não sabe? Eu quero fazer algum serviço, quero ficar no templo. Aquele brahmachari disse que eu poderia ficar aqui. Ele disse que eu poderia fazer o que eles estavam fazendo. Quem é o guru aqui? Não sei. Então por que você está aqui? Você nem sabe o nome do guru. Ok, Prabhu, eu não sei. Diga-me o nome do guru. Ele disse o nome de Gurudev e eu me lembrei daquela mensagem do céu. Ele estava me ligando. Alguém estava me enviando a ele. Esse é o seu mestre espiritual. Então fiz tudo o que me foi dito para fazer e estava esperando que Gurudev viesse. Logo depois disso, talvez alguns dias depois, Gurudev voltou de sua primeira turnê mundial. Era 1992. Todos foram pagar Dandavati a ele, eu também fui atrás de todos e paguei meu Dandavati. Alguém disse a ele, este é um menino novo. Então ele me viu. Ele dava aula e eu sentava lá, sempre atrás. Eu apenas ouvi e não fiz nenhuma pergunta. Ele me perguntou, que serviço você está fazendo? Eu disse a ele que o gerente de matemática me mandou para o campo de cultivo. Gurudev disse, ótimo, você vai lá sozinho agora? Sim, eu vou sozinho. Você conhece todas as nossas terras? Sim, conheço todas as terras. Depois que o gerente foi comigo no primeiro dia, ele não foi mais. Ele entendeu que não precisava me supervisionar. Você sabe o nome das aldeias onde fica a nossa terra? Sim. Diga-me os nomes das aldeias. Narasimha... Como é que fala isso? Narasimha Jauli? E Bonorpukur. Ele estava muito feliz. Você sabe o nome do servo que mora lá? Eu disse a ele o nome e ele também ficou muito feliz. Ele disse ao administrador do templo, cuide desse menino. Depois de alguns dias, Gurudev me deu iniciação e o nome de Vinod Rajan Das. Naquele dia recebi mais um dote. Antes disso, eu usava o mesmo dote por um mês. Quando fui descansar à tarde, lavei-o e enquanto secava, vesti minhas calças. Durante 2 meses não consegui dormir bem. Sempre sonhei com matemática, física, escrever no quadro negro, resolver os problemas. Eu estava pensando no meu quarto, minha cama grande, colchão grande, meu ventilador, pasta, mala, dinheiro, todas essas coisas. E um dia simplesmente joguei a chave do meu quarto no Govinda Kunda. Em seguida foram minhas roupas. Quando vi minhas calças, meu Punjabi, lembrei-me novamente de minha casa anterior. Então, quando ganhei mais um dote, após a iniciação, decidi queimar as minhas roupas velhas. Não podia pedir vela nem fósforo, porque pensariam que eu estava fumando. Então esperei. Quando não havia eletricidade, alguém me trouxe uma vela e eu queimei minhas roupas com aquela vela. Foi assim que, aos poucos, retirei o ambiente ilusório. Todos os dias eu ouvia Harikatha, aula da manhã, aula da tarde e aula da noite. Eu ficava sentado lá. Eu ouvia as aulas de Chaitanya Bhagavata e Chaitanya Charitamrita, alegremente. Mas quando Damodar Maharaj ou algum velho devoto lia o Bhagavatam à tarde, era difícil para mim e eu não conseguia entender. Às vezes Maya também vinha. Certa vez um homem veio até mim e disse, por que você veio ao templo nessa idade? Você ainda pode se casar, pode ganhar dinheiro. Pensei, ele não é um homem do templo, ele é contra o templo. Ele permanece no templo, mas espalha más ideias. Eu estava sempre observando tudo.
quem está fazendo e quem está fazendo o quê. Lembro que quando Gurudev acabou de voltar, ele perguntou, você quer ficar no templo? Sim. A quem você vai adorar, Goura ou Krishna? Você gosta mais da lila de Goura ou Krishna? Eu não sabia o que responder. Eu sabia algo sobre Goura e Krishna, então disse ambos. Sim, a resposta está certa. Um dia em 1999, foi na casa de Rama Didi, Gurudev me perguntou, Vinod, você vai se casar? Fiquei surpreso. Para quê? Não vim ao templo para me casar, vim aqui ao templo porque tinha medo de me casar. Ah, então você não vai se casar. Então você pode se tornar sannyasi. Sannyasi? Darei minha resposta amanhã, depois de 24 horas. Depois de 24 horas eu vim, paguei meu Dandavat e fui embora imediatamente. Eu estava esperando. 48 horas se passaram, 72 horas se passaram assim. Finalmente Gurudev disse, você está esticando o tempo, mas não está dando a resposta. Rama Didi, irmã de Shrila Sridhar Maharaj, também disse a Gurudev, agora você tem que fazer alguém... Agora você tem que fazer alguém virar acharya depois de você. Então Gurudev me disse imediatamente, você pode receber sannyasi. Eu disse a Gurudev, naquela época, Gurudev, você pode dizer que sou como sua cabra. Você pode cortar minha cabeça ou rabo, sem problemas. Então o que quer que você me diga para fazer, eu concordo. Não sou qualificado, mas se você pensa, eu estou qualificado para sannyasi. Você pode dá-lo. Você sabe que depois do sannyasi eu fui pregar. Antes disso eu também ia a muitos lugares para pregação, coleta. Assumi tanta responsabilidade por isso. É um serviço a Gurudev. Se alguém não está fazendo isso, devo fazê-lo. Esse é o meu humor. Antes de mim, eles também pregavam, mas iam apenas para a coleta de arroz. Mas pensei, por que ir de casa em casa e coletar apenas 1 ou 2 quilos de arroz? Se eu for pregar em outros lugares, mais arroz também virá. Também cheguei ao mate apenas... Quando eu cheguei ao mate, apenas 250 pessoas se juntaram ao parikrama naquela época. Então pensei, se eu for pregar, as pessoas devem vir. É uma boa concepção. A concepção de Mahaprabhu, a concepção de Gurudev. Sridhar Maharaj deu tantos livros. É como comida de peixe. Quando há comida em uma lagoa, o peixe deve vir. Lembro que meu primeiro serviço de construção foi o Goshala, em 93. Antes era um lugar pequeno e as vacas estavam sempre muito lotadas lá. Nosso campo estava lá, mas não havia muro de fronteira. Gurudev me disse, faça esse trabalho, é necessário para as vacas. E ao mesmo tempo, Gurudev também disse a Damodar Maharaj, não dê dinheiro a ele, quero ver como ele se arranja com isso. Então tive que pedir dinheiro emprestado a outros para fazer o muro de fronteira. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é a mão de Gurudeva, sou apenas um instrumento. É isso? Essa aí é a autobiografia de Sridhar Maharaj que está no site internacional, né? E se clicar em cima da foto dele, quem quiser ver, mas eu vou publicar hoje no vídeo. E a Raja Kumari deu agora a autobiografia. E o Purna podia falar agora sobre a Acharya Maharaj. Ele é a pessoa que mais teve com... Leva para ele lá. Ele é a pessoa que mais teve com a Acharya Maharaj aqui, que está aqui no Brasil hoje, né? Então, fale, sei lá, o que você quiser, alguma passagem que você teve com ele, enfim, fala o que você quiser. Isso é difícil, né? Para
falar sobre Acharya Maharaj como diz, tem tão coisas a falar com ele. Ele é uma pessoa, como diz Gurudeva, diz, esse Dandavat Pranam Mantra, ele diz que ele é muito enérgico, mora com ele. Você precisa ter energia também. Uma coisa que eles não que ele não gosta é pessoas que não querem trabalhar, que ficam na cama, que não quer gostar de fazer seva, não gosta deles. Mas se você é dedicada a seva, você vai ficar uma amigo. Ele é muito, muito, muito gente. Sempre tem uma atividade, tem coisas a fazer com ele. E como eles sempre todos, a vida é dinâmica, não é estatística. Tem muitas momento alto, momento baixo. A vida dele foi a mesma coisa também. Para quem não sabe, Purna, ele viveu 3 anos, mais ou menos, com o Siddhartha Maharaj. E era o braço direito de Siddhartha Maharaj. Ele está emocionado agora porque hoje estamos comemorando, 2 anos que Siddhartha Maharaj levou no corpo. Então, difícil, né? Ainda mais dele que conviveu tão próximo, do Guru. Mas ele começou a falar, preparado. Não. Desculpa. Srila Govinda Maharaj tem uma aula que ele fala, O dia mais triste do Vaishnava é o dia do abandono do Guru, o abandono do corpo do Guru. Não tem nada mais triste para o Vaishnava do que o dia que o Guru abandona o corpo, Mas, na verdade, por que a gente faz o festival? Por que a gente comemora? Porque ele voltou para Deus. Não que ele não estava com Deus, ele sempre está com Deus. O devoto puro sempre está com Deus. Mas ele voltou para o mundo transcendental. Então, a gente comemora porque ele está lá. Mas, na verdade, não é que ele nos deixou. O próprio Siddhartha Maharaj deu uma aula falando, Aquele devoto que fala, poxa, o meu Guru morreu, agora eu estou sozinho, ele não tinha nenhuma relação com o Guru. Aquele que tem a relação com o Guru, ele sabe que o Guru está do lado dele, Que o Guru nunca vai abandonar a gente. O Guru iniciador nunca abandona a gente, É claro, se você está servindo, Então, o Siddhartha Maharaj falou, eu nunca vou abandonar um discípulo meu que está servindo o meu Guru. Ele falou, eu nunca vou abandonar o discípulo que está servindo o Guru, está servindo a missão. Então, ele está aqui com a gente, E ele mesmo já deu uma aula ele já deu uma aula falando que num festival de Gurudeva, que Srila Govinda Maharaj, ele falou, Gurudeva vai estar lá presente, ele falou. Ele vai ver quem vai fazer o Puspanjali para ele, jogar pétalas de flor nos pés de lótus dele, ele vai ver quem vai cozinhar, ele vai ver quem vai limpar o templo, ele vai ver tudo. No dia, principalmente no dia do festival, ele vai ver todo mundo que está lá e ele vai ficar feliz com aquela alma que foi lá comemorar o dia do festival, enfim, Mahotsava, que é festival, Então, o Siddhartha Maharaj deve estar feliz que o Purna está aqui hoje, claro, O devoto que serviu ele tão bem por tanto tempo, E com todo mundo que virá no festival, e também quem mora longe, Tem umas pessoas aqui que estão assistindo agora, que estão morando em outro país, Então, como que iria participar com a gente do festival se não fosse
a internet, apesar da internet ter caído, né? Mas aí nós conseguimos restabelecer a internet, então é a oportunidade da gente, todo mundo comemorar junto, né? À noite a gente vai fazer o festival, e com mais devotos aqui, claro, né? Essa noite aqui dormiram aqui o Purna Prabhu, o Adipurusha Prabhu, né? A Amrita Devidasi também, e a Vraja Kumari também, Devidasi, dormiram aqui, já para começar o dia, já glorificando Silachara Maharaj. E quando acabar agora o programa, a gente já vai começar nas atividades aqui, preparando o festival, né? Espero que comece às 7 em ponto, nunca começa às 19 horas, né? A gente sempre atrasa, né? Mas a gente espera começar no horário, porque amanhã, de repente, as pessoas trabalham, né? Então, a gente não quer estender muito o horário, mas à noite vai ter o festival também. E, na verdade, Silachara Maharaj, ele é o acharya que acompanhou toda a construção do templo, né? E ele foi o primeiro a saber que o templo aqui de São Paulo ia ser construído, né? E quando eu falei para ele, Acharya Maharaj, eu quero fazer o templo, né? Eu quero fazer a vontade de Gurudeva, porque Srila Govinda Maharaj tinha pedido o templo em São Paulo, sem comércio, né? Sem yoga, sem restaurante. Ele falou, sem comércio, só Bhakti Yoga, que nem aqui na Índia. Mas não tinha sido possível. E aí eu falei para ele, posso fazer, né? Pedir permissão, claro, a gente não vai fazer da nossa cabeça nada, o Guru que orienta. Aí eu contei para ele tudo como é que ia ser feito, né? E aí ele pegou e perguntou para mim, assim, a resposta dele falou, o que você está esperando para começar? Ele falou, né? O que você está esperando para começar? E ele acompanhou toda a obra, eu mandava fotos para ele, e depois, quando ficou pronto o templo, ele foi orientando. Então, o Arati que a gente faz, as canções, foi ele que orientou, as canções que a gente canta aqui de manhã e à noite, foi ele que orientou, enfim... Toda essa parte, o puja que eu faço, é ele que orientou a forma do puja, do Arati, a forma de oferecer a boga. Ele, Tyagi Maharaj, ele falou, Tyagi Maharaj vai te ajudar. Então, tudo que é feito aqui no Templo de São Paulo, é claro que a gente não consegue fazer o que ele orienta tudo, né? Porque é muito difícil fazer tudo que o Guru pede, o que o Guru orienta. Mas a gente tenta fazer o máximo possível, de acordo com o que dá. Ele também falou para mim, quando o Mahaprabhu veio para cá, há 3 anos atrás, Mahaprabhu veio para cá, né? Mahaprabhu veio para o Templo de São Paulo uma semana antes de estourar a pandemia, né? Uma semana antes, Mahaprabhu veio, e aí eu instalei ele e tal, e eu falei, Acharya Maharaj, eu não tenho qualificação para cuidar de Mahaprabhu, não vou conseguir fazer 3 arati por dia, não vou oferecer 5 boga por dia, não tenho condição de fazer isso. Ele falou, faz o que dá. Faz o que você consegue. E não é, como o Purna falou, não vai ficar acomodado o corpo também, falar, eu não consigo fazer nada, então eu faço o que dá, mas eu não consigo fazer nada. Ele falou, faça o máximo que você consegue, mas o melhor possível, né? Mas não vai dar para ser que nem Navadvip, ele falou para mim. Você nunca vai conseguir manter o padrão de Navadvip aí, ele falou, ainda mais se você está sozinho, ele falou, né? Então, ele é, né? Não era... Ele é muito misericordioso, uma pessoa muito equilibrada, muito prático, Silachara Maharaj extremamente prático, direto, ele não ficava com rodeios, por isso que ele fez tantas obras que nem ele fez. Não só construção civil, que ele fez muita coisa, mas assim, ele pregava, ele dava aula de manhã, dava aula à tarde, dava aula à noite, ele ia pregar de porta em porta, né, de vilarejo em vilarejo, e também depois ele fazia o Zoom com um país, Zoom com outro país. Ele fez vários... Na verdade, nem era Zoom na época, né? No finalzinho que tinha o Zoom na época era Skype. A gente chamava ele por Skype, né? Em 2011, 2012. E ele dava aula para a gente, aí ele falava, agora eu vou falar com tal cidade do mundo, né? Então, muito... O Sevaíta, assim como diz Gurudeva, né? No comentário de Gurudeva sobre ele, a gente vai ler à noite a declaração de Gurudeva sobre ele, né, sobre Silachara Maharaj. Ele falou, ele era impossível. Esse foi o termo que Gurudeva usou. Silachara Maharaj era impossível. A energia que ele tinha, como falou Purna, ninguém tinha. E quem morou com ele lá para acompanhar ele, falaram que era muito difícil, né?
Uma vez a Vishaka, não foi a Vishaka, foi a Bhakti Lalita, né? Bhakti Lalita veio no Brasil e na época ela estava do lado dele, né? E aí eles estavam construindo Ekachakra. E Ekachakra de Navadvip, de Koladvip, dá umas 5 horas de carro e correndo. E aquela estrada bem ruim, né? E cheia de buraco, enfim, né? Muito, muito ruim a estrada. Ele saía de Koladvip de manhã, ele ia para Ekachakra, resolvia lá, organizava a obra, né? Porque ele que tomava conta das obras. E aí ele falava assim, vamos honrar praçada em Koladvip. E aí já era tipo mais de meio-dia, né? Quase meio-dia, mais de meio-dia. Mais 5 horas de viagem para voltar, né? E ele falava, não, vamos honrar a praçada em Koladvip, né? Em Navadvip. E aí a Bhakti falou assim, eu não aguento, ela falou, eu não vou aguentar ficar até as 5 da tarde sem comer. Né? E a Srilata Maharaj era assim, o seva é mais importante. Às vezes a gente fica 1 hora, 2 horas sem comer e já fica desesperado, né? E aí ela falou, não, eu não consigo. Aí ele falou, então vamos parar num restaurante vegetariano que eu conheço na estrada. Ele falou. Aí ele parou e ele comeu em 1 minuto, né? Ele comia assim, muito rápido, né? Ele comeu em 1 minuto e ficava olhando para o relógio assim, ó, toda hora, né? E aí ele, vamos, né? E ela, calma, Srilata Maharaj, vamos descansar um pouquinho. Não, vamos para Koladvip. E aí chegava lá em Koladvip, você pensa que ele ia descansar? Não, ele ia dar aula. Ele ia fazer o programa e ia dar aula, né? Que nem a última vez que eu vi ele, pessoalmente, foi em 2018, né? O Purna também estava lá, né? E aí foi no festival de Gora Purnima, ele dava aula primeiro para os ocidentais em inglês, né? Ele dava aula em inglês 1h30, 2 horas de aula, aí e os bengalis tudo lá. É o Sanskara que a gente estava conversando ontem aqui, né? O Sanskara do Bengali, você pega uma criança de 4 anos, ele fica 1 hora, 2 horas, 3 horas escutando o Guru, mas ele presta atenção no que o Guru fala. Você coloca uma criança ocidental aqui, ele fica 5 minutos, nem isso, ele já quer sair, ele só fica quieto se dá um tablet na mão dele, aí ele fica dias quietinho, né? Mas o oriental, né, o hindu, ele tem o Sanskara. Então, o hindu estava lá, escutava 2 horas de aula, mais ou menos, em inglês, e a maioria não entende inglês, a maioria que frequenta lá, assim, né, o pessoal local não sabe falar inglês, né? E depois aí os ocidentais levantavam, iam fazer cada um a sua coisa, normalmente ficar no celular olhando, falando com a família, né? E os hindus ficavam lá, ele dava mais 3 horas de aula, né? A gente subia pro guest house e tal, lá em Nishinrapali, né, nos quartos, e você ficava ele escutando, ele falou em bengali lá com eles, né? Mais 3 horas. Então ele dava 5 horas de aula direto, 5 horas, né? Incansável, né? O Purna viu e acompanhou. Eu vi pouco isso, mas era incansável. E sempre preocupado com todo mundo. Sempre preocupado com todo mundo. E aí ele sabia que eu tinha problema de saúde, e ele estava sempre preocupado com o problema de saúde, né? E aí teve um dia lá que no meio do Parikara, não no meio do Parikara, mas no início do... acho que foi o 2º dia de Parikara, mas se eu não me engano, né? E eu fiquei muito mal com diarreia mesmo, né? Porque a água lá é meio complicada, né? Mesmo você comprando água de garrafinha que está escrito mineral, ela é torneiral, né? Eles enchem a água, enchem a garrafa na torneira. E não é a torneira da Sabesp aqui que você até pode tomar água, né? É uma água meio estranha, né? E aí passei a noite no trono, né? À noite, lá com diarreia. Eu pensei, eu não vou no Parikrama hoje. Como é que eu vou sair daqui do templo Parikrama cansado? Né, eu falei, hoje não vai dar. Eu não sei como ele ficou sabendo. Eu não sei como ele ficou, porque ele sabia de tudo, né? Srilata Maharaj, ele acompanhava tudo, né? Acompanhava tudo. Aí ele ficou sabendo, aí de manhã cedinho ele apareceu com a Sudevi lá no quarto, né? Isso aí era antes do Parikrama, né? Eu acho que era bem cedinho, era tipo 6 horas da manhã. Ele apareceu lá no quarto e falou, o que você tem? Aí eu falei... Aí ele ele chamou uma outra devota lá, não sei se era da Colômbia, de onde era, aqui da América, né?
E aí ela veio com um potinho lá cheio de comprimido. Ele pegou o potinho assim, virou na mão assim, né? Aí ele pegou, olhou assim e mandou tomar 4. Mandou tomar 4 comprimidos assim, toma, né? E aí eu pensei, eu falei, nossa, se eu tomar isso daí, porque eu tomo um monte de remédio, pode dar interação medicamentosa, né? Um pode atrapalhar o outro, né? Mas aí eu pensei assim, rapidamente, eu falei, vou tomar. O guru tá dando, eu vou tomar. Né? É o guru, né? Aí eu peguei e tomei. Aí depois que eu fui perguntar para a devota, né, que deu tal, ela falava espanhol tal, ela falou, ó, a prescrição é tomar 1 por dia. Ela falou. Ele me deu 4 para tomar, e aí ele olhou para mim e falou assim, vamos para o Parikrama. E aí eu olhei e falei, eu pensei, mas como que eu vou para o Parikrama? Imagina, eu tenho uma diarreia no meio do Parikrama, né, de dote e tal, e não tem banheiro na rua, enfim, não tem McDonald's, não tem uma loja no meio da rua com diarreia, imagina você ir com diarreia no Parikrama, né? Aí ele falou assim, não, você vai comigo no carro. Ele falou, você vai, o Purna acho que lembra disso, né? O Purna que guiava o carro, né? E aí ele falou, você vai comigo no carro. E aí eu pensei, falei, nossa, vão ter que vender o carro se eu tiver a diarreia no carro, né? Eu pensei, né? E aí fui com ele e a barriga fazia aqueles barulhos, né? Daí eu falei, nossa, e eu preocupado, né? Passou o dia inteiro o Parikrama, fiz o Parikrama, né? Eu andei todo o Parikrama e tal, voltei com ele no carro, né? Aí quando eu cheguei no templo assim, começou aquela vontade de ir no banheiro, né? E aí em Shenrapali tem as escadas, né? Não sei se alguém já foi lá, mas tem as escadas assim, e logo o meu quarto era pertinho, né, da escada, e aí eu já corri pro quarto, enfim, mas no outro dia ele apareceu de manhã de novo, vê só, ele não esquece o devoto, né? E no outro dia ele apareceu de manhã no mesmo horário e falou, como é que você tá? Eu falei, tô melhor. Ele falou, então toma só 2 hoje. Aí ele me deu 2 comprimidos, falou, toma só 2 hoje, né? E aí, assim, aquele carinho com todo mundo, né? A gente ia de ônibus, a maioria vai de ônibus, quando o Parikrama era longe, ele ia com a van, claro, né? Mas ele ia olhar todo mundo se não tinha ninguém do lado de fora, se ninguém... Quando estava no local, ele olhava todo mundo para ver se não ficou ninguém para trás, e o Purna fazia esse serviço, né? O Purna ficava controlando tudo, mas ele estava o tempo todo olhando tudo. Vendo se todo mundo honrou a praçada, se não está faltando praçada. E ele contou numa aula também que uma vez ele estava num festival e ele viu um dos devotos, ele não falou quem é, o Purna deve saber, mas também não vem ao caso falar o nome da pessoa, né? Mas aí ele falou que ele estava assim olhando a distribuição e o devoto estava regulando o panir. O devoto estava regulando, punha só um pedacinho de panir cada um, acho que era bolinha de panir, se eu não me engano, né? E o devoto estava olhando assim, ele estava olhando, e aí ele chegou lá para o devoto e falou, por que você está guardando panir? Você quer comer tudo você? Ele falou para o devoto, você está guardando para você? E aí o devoto falou, não, Acharya Maharaj, aqui não tem muito. Ele falou, então vai fazer mais, ele falou. Manda fazer mais. E deu um tapa no rosto do devoto. Ele contou isso na aula. Ele deu um tapa no rosto do devoto e falou, se a pessoa quiser 2 a 2, se a pessoa quiser 3 a 3, ele falou. Você não vai regular a praçada, ele falou, né? Quem que te orientou isso, ele falou. Né? Aí o devoto falou, foi tal pessoa. Ele falou, não, quem manda aqui sou eu. Ele falou, né? Então, o guru, ele é autocrata, sim. O guru que manda, não tem essa de... Né? A vida devocional não é uma democracia. Né? Então, você pega Krishna é autocrata. Krishna é que manda, ninguém manda em Krishna. Né? E o guru genuíno é assim. Ele que coordena tudo, a última palavra é do guru. Não tem essa de, tal subordinado falou que é para regular o panir. Ele falou, não, vai fazer mais panir. Né? Vai fazer mais... Então, o Sriraj Maharaj tinha esse humor, né? Esse humor de... Ele era, dizem, né? E eu também vi isso. Ele era o último a sentar para comer e o primeiro a acabar. Né? Ele comia muito rápido. Na verdade, a vida dele era tudo muito rápido. Por isso que também ele abandonou o corpo rápido, né? Ele abandonou o corpo com 60 anos, né? Ele nasceu em 1960, né? Ele abandonou o corpo em 2020. Não chegou a fazer 61 anos, né?
Então, mas ele já falava antes de abandonar o corpo, ele já estava falando isso nas aulas de 2021. Ele falava, Krishna vai me levar a hora que ele não quiser mais que eu sirva neste corpo. E alguns materialistas falam, mas ele pegou Covid, por isso essa doença. Não, se não fosse a Covid, ele mesmo falou, eu ia morrer de câncer, eu ia ter um AVC, eu ia ter um infarto. Ele falou, de alguma forma Krishna quis levá-lo, porque era o momento. A gente vê e fala assim, nossa, se ele tivesse aqui seria tão bom, né? Se ele ainda tivesse aqui. Se Srila Govinda Maharaj estivesse aqui, não é que nem Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo com 93 anos. Srila Govinda Maharaj com 80 anos. Então, se Srila Govinda Maharaj tivesse vivo aqui encarnado na idade de Guru Maharaj, ele estaria aqui até hoje, conosco. Né? E as pessoas falam, nossa, seria tão bom se Srila Govinda Maharaj tivesse. Não, o melhor é o que foi feito. O melhor para todos nós é que Srila Acharya Maharaj foi embora. Que Gurudeva, Srila Govinda Maharaj foi embora. O melhor é o que acontece. Por isso que as pessoas falam, não, e aí, como é que foi o teu dia hoje? Né? Isso é comum, o marido ou a mulher um perguntar para o outro, né, quando acaba o dia e tal. Ah, como é que foi o teu dia? Aí um fala assim, ah, hoje deu tudo errado, né? Isso é comum as pessoas falarem. Hoje bateram no meu carro, eu briguei com o cara que bateu no carro, enfim, e eu quebrei a perna, o outro fala, hoje eu perdi, eu aplicava na bolsa de valores, né, e as ações caíram, eu perdi dinheiro. Mas tudo é perfeito. A gente acha que o dia não foi bom, mas o dia foi sempre perfeito. O dia sempre é perfeito, a nossa vida é sempre perfeita. Mesmo aquele que morre cedo, né, abandona o corpo com 10 anos, é perfeito. Aquele que abandona o corpo no ventre da mãe, né, o feto, é perfeito. Tudo é perfeito. Krishna faz tudo perfeito para nós. Deixa eu ver aqui se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Infelizmente, hoje a live teve um problema, né? E ela caiu, algumas pessoas voltaram, né? Algumas pessoas voltaram para a live e outras talvez não sei. Mas não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Você quer falar alguma coisa, Purna? Você acha que não? Deixa, né? Você quer comentar, ou Vraja, alguma coisa? Vraja Kumari Devidasi? Não mesmo? Provavelmente à noite. À noite ela vai falar, assim, hoje à noite a gente vai querer que... se o Purna conseguir também, se o Purna conseguir, ele pode falar hoje, né? Eu sei que é difícil, né? É difícil para quem gosta tanto, assim, de alguém, falar da pessoa, né? Mas não que a gente não goste dele, né? Mas o Purna conviveu 3 anos, assim, né? O dia inteiro com o Guru, né? Então, isso dá uma relação com o Guru, assim, muito forte, né? Muito, muito forte, né? E a Amrita quer comentar alguma coisa, Amrita? Não? Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Quem puder, né? Assista à noite, porque à noite vão ter mais devotos. À noite também a gente vai fazer o Guru Puja, né? Puja para Srila Acharya Maharaj, cantando a canção dele, o Arati dele, né? E a gente não sabe muito ainda cantar, mas de repente, eu não sei se o Purna sabe cantar o Arati de Srila Acharya Maharaj, né? Mas a gente de algum jeito vai arrumar um jeito para cantar o Arati dele, vamos fazer oferenda de flores aos pés de lótus dele. E na verdade hoje, né, se alguém entrou agora aqui na transmissão, a Vraja Kumari, eu vou até colocar aqui a imagem nela. Ela que pintou o quadro de forma brilhante, brilhante em todos os sentidos, né? Literalmente ele brilha, né? Srila Acharya Maharaj brilha, e brilhantemente porque parece foto, né? As pessoas, quando ela pintou do Srila Govinda Maharaj, ela que também pintou, né? Já mostrou ela, agora eu vou mostrar o quadro de novo, né? Então, quando foi pintado o quadro de Srila Govinda Maharaj, eu creio que há 2 anos, mais ou menos, a pessoa vem aqui e fala, não, isso daí é foto, isso daí não é pintura. Eu falo, não, é pintada. Aí a pessoa quer passar a mão, fala, não vai passar a mão na tela, né? Não vai colocar a mão na tela. Mas porque quem está de longe não consegue identificar entre a pintura e a foto, né?
E aí hoje a gente vai colocar a guirlanda a primeira vez, né, nele, né? Não é o quadro, ele está aí já. A gente tem que ter fé que a Silat Maharaj está aí, não é que é o quadro dele, né? Ele está aí. Então, a gente vai fazer o Guru Puja, a gente vai fazer o Puspanjali, todo mundo que vier hoje vai fazer, oferecer pétalas de flor aos pés de lótus dele, né? E vamos tentar fazer uma comida que ele gosta, né? Eu comprei corela, porque ele gostava muito de comida amarga, né? Eu consegui comprar corela, enfim, vai ter tofu, que é uma comida que ele gosta bastante, né? Não é que ele gostava, ele gosta, porque ele está aí, ele vai provar a comida. A gente tem essa fé, pelo menos eu tenho essa fé, que ele vai provar a comida, chapati, né? Nós vamos fazer bastante chapati, e eu vou colocar na bandeja bastante chapati, porque ele chegou a comer 15 chapatis de uma vez, ele falava, né? Então, ele falou que teve uma época da vida dele que ele pegava o chapati, né? Numa refeição ele comia 15 chapati, claro que ele era mais novo, né? E aí ele falou que o médico uma vez virou para ele e falou assim, porque ele tinha diabetes, né? E o médico falou, você só volta aqui de novo na consulta quando você emagrecer. E aí ele falou que ele passou a comer um chapati por dia, né? Mas ele gosta muito de chapati, enfim, a gente vai tentar fazer o que ele gosta e vocês participem do festival online, quem não puder vir, né? Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Quem se inspira a cantar, quer cantar? Prabhu, Avraja, qualquer um? Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindana Shrimadu Sudara Girirari Gopinata Madana Mohana Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Gadadara Shiva Sadi Pura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Gopala Bhakta Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Vandana Jai Vinaka Vista Purana Jai Gosai Jai Murita Radha Kapavara Pavareno Morama Chandrasa Kamera Sharana Siva Kadori Vasa Janame Janame Morari Abhivasa Jai Gosai Jai Raje Godamasa Radha Krishna Nitya Lila Purila Prakasha Anande Bolo Hari Vajari Ravana Sri Guru Vaishnava Parima Jaya Rana Sri Guru Vaishnava Pada Palma Puriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rika Gora Haribo, 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 Rika Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui do festival. Hoje temos aqui a Shrimati Devidasi, o Vijay Aksha Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, a Milita Devidasi está aqui, está lá também. Vamos ver quem está aqui. O Ishan Krishna Prabhu. E aí tem os comentários aqui sobre o quadro, né? Acho que está pegando só metade do quadro, só aqui no lado. Do colo para baixo, não está pegando o quadro inteiro. Espera aí. Volta ele. Espera aí, ainda não. Que estranho, mas aqui na tela ele aparece. Espera aí, só... Está aparecendo, sim. Tá? Tá. Na tela está aparecendo, ele tem que aparecer também. Não, pode voltar do jeito que estava, gente. Sim? Pode. Tá bom, assim. Então, vamos ver aqui, ó, o pessoal comentou. Ela está dando alguma coisa agora. Tira. Sabe o que é? Não, mas aí está aparecendo, não está, Raja? Está aparecendo metade do quadro, mas está aparecendo, sim. Tem alguma coisa na frente, né? A tela. Tira ele do apoio. Não, mas aí ele aparece. Não aparece, né? Aí está aparecendo, então a imagem também está. Tá bom, sim. Então vamos ver aqui quem está conosco, que eu falei. Temos aqui então o Sheldon Randall conosco. O Alberto também da Silva está aqui assistindo conosco. E eu vou ler os comentários aqui, falando do quadro. E a Shrimati agradeceu aqui a associação, né? Agradecendo pela associação. E aí o Ishan Krishna falou assim, perfeitos quadros. E a Shrimati falou demais, né? Os quadros são muito bonitos mesmo. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Quem puder, faça algum alimento que Silat Maharaj gosta, ofereça para ele, né? E ele vai ficar muito feliz. Se puder também, fazer a prática correta hoje, não quebre princípios, porque ele era muito ligado nisso, ele dava muita importância aos devotos seguirem os princípios, né? Então, Dandavat Pranam, até o programa da noite às 19 horas. Eu desligo a live.